Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Ministro. Bom dia, Sr. Secretários de Estado. Sr. Ministro das Finanças, este orçamento consegue a proeza de, antes mesmo de ser apresentado na Assembleia da República, já ninguém acreditar nele. E, portanto, estes slides, este documento de suporte que nos apresenta aqui é, em grande medida, uma efabulação do Sr. Ministro. O Sr. Ministro perdeu toda a credibilidade em 2012 e há um conjunto de explicações que ainda não foram dadas e que deve a este Parlamento e a todos os portugueses. O Sr. Ministro, quando chegou e quando assumiu as suas funções, vou citar-lhe aqui uma passagem da sua primeira intervenção no plenário. Para o Governo, o ponto fundamental na realização rápida destes grandes objetivos consiste não apenas no cumprimento rigoroso e pontual das medidas inscritas no memorando de entendimento, mas também no compromisso de ir para além do exigido no referido momento. Cabe ao Ministro das Finanças indicar de forma clara o rumo financeiro. Deve ainda tornar previsível e regrado o modo de atuação de forma a merecer a confiança dos portugueses. Hoje, mais de um ano depois de ter dito isto, fica claro que o Sr. Ministro falhou em toda a linha. O Sr. Ministro, quando apareceu, decidiu fazer uma estratégia conhecida por front-loading da Estratégia de Consolidação Orçamental. Pegou no memorando original, que tinha medidas de austeridade no valor de 6 mil milhões de euros, cerca de 3,6% do PIB, e decidiu quase duplicar. Fez um orçamento com 10 mil milhões de austeridade, 6,1% do PIB. Isto foi-nos apresentado como uma medida de prudência. Mas não foi, Sr. Ministro. Esta decisão teve consequências sociais terríveis, com o aumento brutal do desemprego. O desemprego estimado pelo memorando original era 12,9% do PIB, estamos agora em 15,9% e a coisa não vai parar por aqui. O crédito mal parado também tem disparado nas famílias, mas também tem disparado nas empresas, sobretudo intensificando a taxa de crescimento desde a execução do OE 2012. Esta estratégia não falhou apenas em termos económicos e sociais, Sr. Ministro. Esta estratégia teve consequências orçamentais desastrosas, uma vez que produziu um desvio de quase 4 mil milhões de euros em relação às estimativas do Orçamento de Estado para 2012. Impostos indiretos, impostos diretos, impostos indiretos, só em receita fiscal, mais de 2.700 milhões de euros. Nas contribuições sociais, mais de 700 milhões de euros. No subsídio de desemprego, mais de 500 milhões de euros. O desvio total são cerca de 3.967 mil milhões de euros. A título de exemplo, isto é um valor superior a todas as poupanças que o Sr. Ministro julgava atingir com este orçamento, nos subsídios de férias e de Natal, na saúde, na educação e nas prestações sociais. As suas poupanças eram 3.700 milhões de euros, o seu desvio são 3.900 milhões de euros. O resultado da estratégia de ajustamento escolhida pelo Governo e pelo Sr. Ministro, de ir além da Troika, fica evidente, fica à vista de todos, que falhou, Sr. Ministro. O Sr. Ministro usou 10 mil milhões de euros de austeridade para atingir uma consolidação final inferior a 1% do PIB, que é o que vai acontecer. O Sr. Ministro, neste momento, diz que espera acabar o ano de 2012 com um déficit de 6%, mas não se percebe como é que isso vai acontecer. O Sr. Ministro dá como adquirido que a situação não vai piorar daqui para a frente. O documento da DG ontem divulgado mostra que isso não é assim. O Sr. Ministro, neste momento, não está em condições de garantir que o déficit em 2012, sem medidas extraordinárias, é 6%. Verá que no final do ano será muito superior, o que vai, obviamente, dificultar ainda mais o exercício orçamental de 2013. Também não está garantido um conjunto de operações de operações extraordinárias que permitem reduzir o déficit, nomeadamente a concessão da ANA. Portanto, há aqui uma série de riscos que, neste momento, o Sr. Ministro não está em condições de garantir que não vão acontecer. Perante o falhanço de todos os indicadores, o Sr. Ministro tem ensaiado uma fuga para a frente. Afinal, esta estratégia não foi um falhanço, foi um enorme sucesso. Porque, diz o Sr. Ministro, que, embora tenhamos falhado no déficit, falhámos no déficit público porque acertámos, até mais do que era esperado, no déficit externo. Sr. Ministro, esta narrativa é totalmente falaciosa porque inverte a causalidade. O Sr. Ministro tem de perceber que, desde que entrou em funções, não houve nenhuma alteração estrutural nas exportações. Nenhuma. Elas em 2010 cresceram 8%, em 2011 cresceram 8% e este ano vão crescer a 4%. Portanto, não houve uma alteração estrutural nas exportações, é algo que vem de trás. Podemos dizer que o sucesso das exportações é algo que existe apesar do Sr. Ministro. Valha-nos isso. E, já agora, a título de exemplo, as exportações que o Sr. Ministro das Finanças previa no Orçamento de Estado eram um crescimento de 4,8%. Agora prevê que
só subam 4,3%. Portanto, não houve aqui uma subida acima das expectativas das exportações. Já as importações, previa que caíssem 4,3% e caem 6,6%. Ou seja, Sr. Ministro, não foi o comportamento inesperado das exportações que explica o rápido ajuste externo do país. Foi a surpreendente e desastrosa queda das importações. O déficit comercial reduz-se não porque as empresas tenham exportado mais do que o previsto, mas porque os portugueses importaram menos, dada a redução do seu rendimento disponível. Isto não é uma redução sustentável do déficit externo, e o Sr. Ministro sabe-o bem, porque se fosse estrutural, então o Sr. Ministro tinha que dizer que a queda do consumo, o empobrecimento e a subida do desemprego eram também estruturais. E não parece que o Sr. Ministro queira dizer isso aos mais de 800 mil portugueses que estão neste momento em situação de desemprego. Perante este quadro, o que é que faz o Sr. Ministro das Finanças? O Sr. Ministro das Finanças tinha a oportunidade aqui de avaliar a sua estratégia, que falhou e é insustentável, mas não, decide insistir na dose. E, portanto, apresenta aos portugueses um orçamento onde se prepara para implementar mais 5 mil milhões de medidas de austeridade. O Sr. Ministro das Finanças tem dito que nos flexibilizaram a meta. Não. Alongaram o martírio a que o Sr. Ministro nos está a expor. Porque o que aconteceu com a flexibilização da meta não foi dar-nos mais um ano para aliviar a austeridade sobre a economia portuguesa. Foi dar mais um ano de oportunidade para continuar a estratégia falhada do Sr. Ministro. Porque a flexibilização é apenas e só para acomodar o seu falhanço, não para dar uma oportunidade à economia portuguesa. Não há nenhuma instituição que acredite nas suas previsões. Não há ninguém em Portugal que acredite nas suas previsões. Todas as pessoas, mesmo da sua área política, dizem que este orçamento é fantasioso. O Sr. Ministro das Finanças, o que se devia ter concluído de 2012 é que há uma incompatibilidade entre a redução do déficit externo através do empobrecimento e a redução do déficit público. Não, são dois objetivos mutuamente incompatíveis. Não é possível reduzir a esta velocidade o déficit externo com empobrecimento e esperar que não haja um buraco brutal nas contas públicas. Mas há outra incompatibilidade, Sr. Ministro das Finanças, que é porventura mais grave e que afeta, que é um pilar fundamental deste programa, e eu irei demonstrar de seguida que o Sr. Ministro, esta sua estratégia tem como consequência, para além daquelas que eu já falei, a impossibilidade de desalavancagem da economia portuguesa. O Sr. Ministro das Finanças, ao longo das 5 avaliações regulares do PAF, foram sempre revistas em alta a trajetória de sustentabilidade da dívida pública. Eu tenho aqui um quadro que mostra a evolução da trajetória da dívida, em que a cada avaliação ela torna-se mais dificilmente sustentável. Eu depois poderei distribuir estes quadros e distribuo também ao Sr. Ministro. A título de exemplo, na primeira revisão supunha-se que a dívida em 2015 fosse 104% do PIB, agora é 121% do PIB, na última avaliação. Mas o mais grave disto, Sr. Ministro, não é apenas a trajetória de sustentabilidade da dívida pública que está em perigo por causa da sua estratégia. É que a sua estratégia impossibilitou a desalavancagem de todos os outros setores da economia. Esta semana foi publicado o Boletim Estatístico do Banco de Portugal. E desde que o seu Orçamento de Estado está em execução, desde que o senhor decidiu acelerar a austeridade e pôr em prática uma política de empobrecimento acelerado, constatamos que as famílias deixaram de reduzir a sua dívida em percentagem do PIB. Reduziram de 102 para 101, subiram agora, inverteram o ciclo. Porquê? Porque o PIB caiu mais do que a sua capacidade de reduzir a dívida. O mesmo se passa para as empresas, para todas as empresas, Sr. Ministro. Para as micro, para as pequenas, para as médias e para as grandes. O que o Sr. Ministro fez foi colocar a economia portuguesa numa situação conhecida, a economia por deflação da dívida. Ou seja, na tentativa de reduzir a despesa, poupar e reduzir o endividamento, a queda do PIB é tão grande que o efeito acaba por ser contraproducente. O Sr. Ministro das Finanças, com este orçamento, inverteu de forma clara, e os dados do Banco de Portugal demonstram isso, a estratégia de desalavancagem da economia portuguesa em todos os setores institucionais. O que isto significa é que a sua estratégia, como força o país a um enorme empobrecimento, não permite reduzir o endividamento de nenhum setor institucional da economia portuguesa. E aproximamos-nos assim, paradoxalmente, do incumprimento. Eu vou já acabar, Sr. Ministro das Finanças. Sr. Presidente. E o Sr. Ministro das Finanças, o mais preocupante é que o Sr. Ministro das Finanças não está sensível a este problema. Continua a dizer que estamos a reduzir o endividamento da economia quando isto é falso. Estamos a reduzir o déficit externo, mas reduzimos tanto o PIB que torna-se impossível reduzir o peso do endividamento. E quando o Sr. Ministro das Finanças fala em cortes da despesa, nós já sabemos de que é que está a falar, porque ficámos ontem a conhecer mais uma barbaridade social, Sr. Ministro. O Sr. Ministro, as pessoas têm de perceber que quando aumenta impostos, corta no rendimento dos portugueses. Mas quando corta na despesa, só corta no rendimento dos mais pobres. E, portanto, a sua estratégia, pagam todos, mas é uma estratégia regressiva, porque pagam mais os mais pobres, como se começou a perceber
daquilo que foi anunciado ontem naquele decreto-lei que corta os limites inferiores do subsídio de desemprego, eu só lhe queria deixar uma pergunta, Sr. Ministro. Quando este orçamento falhar, não é uma hipótese, é quando ele falhar, porque vai falhar, o Sr. Ministro prepara-se para espatifar o Estado Social, como foi ontem anunciado, e prepara-se para lançar o país numa depressão económica, social e política. É isso que vai dizer aos portugueses daqui a 3 meses, quando lidar com a primeira consequência do falhanço desta loucura? Muito obrigado, Sr.